Pastor Abner está conosco desde sexta-feira, uma grande bênção. Eu sei que Deus tem algo especial. Você crê nisso, que Deus tem para a sua vida? Então abre o coração, mente, tudo. Vamos orar? Estende as mãos para cá, por favor. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esse momento tão importante em que vamos ouvir a palavra. Usa o teu servo da graça, renova as suas forças, ó Deus, e assim queremos sair daqui focados, dirigidos, que situações sejam alteradas na mente e no coração deste povo, pois nós dependemos de Ti. Aqui está o teu servo, suas mãos, sua mente e seu coração. Usa, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus, deem glória a Deus. Quantos amam Jesus, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens estão aí? Amanhã tem uma palavra especial esperando por vocês. Nós vamos tentar responder a seguinte pergunta amanhã: o que é mais difícil? Ser um bom cristão ou ser um bom marido? O que vocês acham que é mais difícil? Ser um bom cristão ou ser um bom marido? Vamos conversar sobre isso amanhã. Vamos falar sobre isso amanhã. Venha, mulher, enxote o teu marido de casa, mete o pé e fala, vai. Dá uma força, assim, um apoio moral para ele vir, vai. Para que ele esteja aqui, para a gente ter um momento de comunhão muito interessante, muito gostoso aqui. Vou estar me despedindo da igreja amanhã à noite, então te espero aqui, homem, venha. Só para aqueles homens que têm convicção, tá? Homem que tem convicção, homem que pode ver que vai ter uma palavra para homem macho aqui. Amém? Amados, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 12. Para a gente compartilhar uma palavra aqui do trono de Deus para abençoar a tua vida e a tua família. Porque o nosso propósito é esse, o nosso ministério é esse, o nosso chamado é esse: edificar famílias na palavra. Vamos ler a partir do verso 38. E a gente só vai ler esse texto porque nele existe um diálogo muito interessante entre Jesus e os fariseus. E nesse diálogo que a gente vai ler, Jesus menciona um profeta. Ele menciona o profeta Jonas, porque é justamente sobre a vida desse homem de Deus que a gente vai refletir nessa noite. E eu quero te antecipar que a palavra que veio ao meu coração, ela tem um propósito muito claro. É falar para algumas pessoas que têm reclamado da vida que levam. E muita gente na igreja reclamando da vida que tem levado. Mas na frente você vai entender por que eu estou dizendo isso. Encontraram Mateus 18, 38? Pode dizer amém? Amém. Amém ou misericórdia? Amém ou escola bíblica? Amém? Mateus 12, 38. Mateus 12, 38. Diz assim na versão que eu tenho aqui: um dia, alguns dos líderes dos judeus, incluindo certos fariseus, vieram a Jesus pedindo para ver um milagre que provasse que ele era realmente o Messias. Mas, 39, mas Jesus respondeu: só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova, e não haverá nenhuma, a não ser o que aconteceu com o profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também eu, o Messias, estarei no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Inclina a tua cabeça, vamos orar mais uma vez a Deus e pedir graça a Ele. Seu Deus Pai querido, louvado seja o teu nome. Tu és Deus soberano e és Senhor da igreja. Por isso, Deus, a minha oração é que em comunhão com a tua igreja nós alcancemos o teu trono, e aquela porção da palavra de Deus que foi separada no teu trono para ser derramada sobre essa igreja nessa noite, possa descer suavemente, mansamente, possa alcançar o coração de cada um de nós. Eu profetizo assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu te agradeço. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, teu Filho amado, amém. Eu gostaria de hoje conversar com vocês sobre família, mas a partir da vida do profeta Jonas. Pastor, então por que o senhor leu esse texto? Por que a gente não abriu logo no profeta Jonas? Porque eu fiz questão de introduzir esse texto, porque nesse texto de Mateus 12,
Jesus dá um testemunho tremendo de Jonas. Porque, na verdade, muitos, até dos que estão na igreja, acham a história de Jonas muito fantasiosa para ser verdade. Como é que pode alguém ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? Vai contar outra história. Vai contar outra história. Então, eu fiz questão de ler esse texto porque aqui Jesus dá testemunho de Jonas. Perceba que ele dá um testemunho tão forte. Ele fala assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, eu, o Messias, estarei no fundo da terra após 3 dias e 3 noites. Quer dizer, com essa comparação que ele faz, Jesus não só confirma a existência de Jonas, como ele dá legitimidade à história de Jonas. Ao se comparar com o profeta Jonas, ele diz: Jonas existiu e a sua história é verdadeira. Eu fiz questão de ler isso porque aquele que é incomparável, que é o nosso mestre, ele se compara a Jonas. Então, isso deixa todo mundo com a certeza absoluta de que essa história é real, verdadeira. Você pode estar pensando assim: mas pastor, o que a história do profeta Jonas tem a ver com família? Bom, para ter essa resposta, você vai ter que ficar até o final da ministração. Certamente Deus vai te dar essa resposta no final. Abra a tua Bíblia agora, no livro do profeta Jonas, para que a gente caminhe um pouco por ele. Abra e não feche, porque nós vamos gastar a Bíblia hoje, tá? Nosso ministério é para edificar famílias na palavra. Então é palavra do começo até o final. Vamos extrair do livro do profeta Jonas alguns ensinamentos que possam edificar a nossa família na palavra. Você deve lembrar muito bem da história do profeta Jonas, deve ter lido o livro dele algumas vezes. Você vai ver lá no começo que Jonas recebe uma missão de Deus para pregar contra Nínive, e ele não quer fazer isso, vai para uma outra cidade. Ele quer sair da visão de Deus, não obedecer a Deus. A impressão que eu tenho é que Jonas achava que podia impor a sua vontade à vontade de Deus. Ele achou que dava para fazer isso. Interessante que, estudando o livro de Jonas, veio ao meu coração algo interessante. Me parece, você vai ter que fazer a tua avaliação pessoal no final, mas me parece que algo que era mais forte do que Jonas não conseguiu dominar, sobrepujar, algo que era muito forte para ele, fez com que ele não obedecesse a Deus. Vamos trabalhar um pouco isso hoje. Conseguiram achar Jonas capítulo 1, verso 1, amém? Eu vou ler alguns versos para a gente tirar alguns ensinamentos daqui. Primeiro ensinamento vai sair do capítulo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e que é uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Queridos, deixa a tua Bíblia aberta, que nós vamos tirar mais alguns ensinamentos daí. Bom, para estar no primeiro ensinamento, para edificar as nossas famílias, eu gostaria de analisar o que está acontecendo aqui nesse episódio, sobre o ponto de vista, com um olhar sobre Jonas, alguém que estava em desobediência a Deus. Vamos olhar para esse homem. A primeira coisa que me chama a atenção, eu creio que Jonas não tinha consciência de que, ao desviar-se da vontade de Deus, ele traria consequências negativas não só para ele, mas para todos os que estavam à sua volta. Ele não tinha consciência disso. Porque, na verdade, ao embarcar naquele navio para Tarsis, Jonas colocou em risco não somente a sua própria vida, como ele colocou em risco a vida de todos os que estavam naquela embarcação. Todo mundo correu perigo de vida ali. Por quê? Por causa de Jonas. Pastor, o que isso tem a ver com a minha família? Queridos, tudo. Por que tudo? Porque quando algum membro da família se afasta dos planos de Deus, essa pessoa traz prejuízos somente para ela, sim ou não? Não, claro que não. Ela não traz prejuízo só para ela. Alguém que se desvia da vontade de Deus tem a capacidade de prejudicar
toda a sua família. Toda a sua família. Queridos, pensa bem, toda vez que a gente tira os olhos de Deus, esse olhar vai para nós mesmos. Toda vez que a gente deixa de focar a Deus, a gente foca em nós mesmos. Em nós mesmos. E a gente acaba se esquecendo de tudo que não é a gente. A gente não dá valor para mais nada, a gente só quer saber de nós mesmos. Por quê? Tiramos os olhos, tiramos o foco de Deus. Esse é um grande perigo. A pessoa normalmente, quando está nessa situação, que perdeu a visão de Deus, perdeu o foco de Deus, ela perde também a visão de que, se ela for mal, se ela se der mal, ela acaba prejudicando toda a sua família. Vamos ver como é que isso aconteceu naquele episódio? Vamos ver. Vamos caminhar um pouquinho na vida do profeta Jonas para a gente entender isso, porque a primeira coisa que chama a atenção é que Jonas viu que a tempestade veio. O negócio estava feio. Qual era ou qual deveria ser a reação de Jonas? Espera aí, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque ele sabia que estava, e essa tempestade veio por essa razão, ele sabia disso. Então, a reação normal de qualquer um era cair em si e falar assim, bom, deixa eu me consertar, deixa eu fazer alguma coisa diferente, porque se eu continuar nesse ritmo, a coisa vai ficar difícil. Mas não. Jonas continua insistindo em desobedecer a Deus. E quando a gente faz isso, gente, ouça o que eu vou dizer, quando a gente faz isso em qualquer área da nossa vida, a situação só piora, vai de mal a pior. Aconteceu com ele, olha que está no verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, porque ele não se arrependia, não voltava atrás, ele não se consertava, e a situação só piorava. A Bíblia diz, o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Queridos, pensem comigo algumas sutilezas da palavra de Deus. Quando algum tripulante vai a ele e fala assim, o que eu tenho que fazer com você para que o mar se acalme? Isso revela para nós algo interessante. Esse tripulante sabia que o problema era Jonas, que tanto que vai até ele. Então, não só ele sabia, ele tinha consciência que estava em pecado, mas alguém mais naquela embarcação sabia que Jonas estava em pecado. Alguém mais sabia. Queridos, eu creio que Jonas achava que ninguém ia descobrir o seu pecado. Ele achava, só eu sei, ninguém mais vai saber disso. Mas não é assim que funciona, a gente sabe disso, né? A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por isso, meu amado e minha amada, se você está andando por caminhos tortuosos, contando que nunca vai ser descoberto, nunca vai ser descoberta, cuidado. Mas mesmo assim Jonas não dá a mínima. Queridos, Jonas viu que a coisa estava feia, a tempestade estava grossa, o mar levantou, a coisa estava feia. Ao invés dele se consertar com Deus, se arrepender, olha o que ele diz no verso 12, olha que coisa terrível. Jonas fala assim, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei, ele sabia, eu sei, que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Vamos pensar o que esse homem está falando. O que esse homem está falando? Olha, eu sei que eu sou eu, vocês podem me pegar e jogar no mar, que a tempestade cessa. Foi isso que ele falou? Me joga no mar, vocês vão ver, para na hora. Mas vamos ver que loucura que esse homem estava falando. Que loucura que ele estava falando. Ele disse assim, olha, me jogue no mar que o mar vai acalmar. O que esse homem está pedindo no fundo é o quê? A morte. A morte, porque jogar ele no mar, com o mar como estava, era morte na certa. Interessante que Jonas sabia perfeitamente que era ele, sabia. Ele fala assim, me jogue no mar que vocês vão ver, o mar se acalma. Gente, isso é sinal de desespero. Um sinal claro para mim de desespero, de alguém que está em pecado e é confrontado. E é colocado na parede. Foi isso que aconteceu com ele. Não sei, mas parece que Jonas havia perdido o juízo. Porque o que ele está pedindo na verdade ali é a morte. Quando Jonas pede para que joguem ele no mar, no fundo, o que ele estava dizendo era, olha, eu sei que o problema sou eu sei disso, mas eu prefiro morrer a fazer a vontade de Deus.
É loucura isso, sim ou não? Meu Deus, ele falou foi isso. Me joga no mar, porque eu quero morrer, mas eu não faço a vontade de Deus. Parece que ele estava falando assim, a minha vontade é melhor do que a sua, Deus. Parece, sim ou não? Ele queria fazer a vontade dele. Amados, uma coisa todos nós precisamos reconhecer. Quando nós insistimos em desobedecer a Deus, invariavelmente, nós prejudicamos toda a nossa família. Então que a gente não perca esse sentimento de família, esse sentimento de equipe, porque isso é fundamental para a qualidade de vida de qualquer um de nós, Porque eu vejo às vezes alguns casais, onde um dos dois desiste do casamento e às vezes por bobagem, desiste do casamento. E desiste pensando somente em si. Mas eu também tenho o direito de ser feliz. E desiste. Mas ele se esquece que ao romper o seu casamento, ele vai prejudicar com certeza a educação, a criação, a estrutura emocional dos seus filhos. Ele não está nem aí para isso. Ele só está pensando nele. Ela só está pensando nela. Ou então, queridos, pensa bem, um filho adolescente se envolvendo com drogas, e às vezes você vai conversar com ele, não faz isso não. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Quer dizer, parece até que quando um filho se envolve com drogas, ele só prejudica só ele. E não. Quando um filho se envolve com drogas, ele acaba prejudicando toda a sua família. Ou uma jovem envolvida com gravidez precoce, porque amava, porque queria, enfim, qualquer coisa. Quando a gente faz isso é porque a gente tirou os olhos de Deus. E está pensando somente em nós mesmos. Então, a primeira lição a ser extraída do capítulo 1 é que as nossas atitudes, sejam elas quais forem, boas ou más, sejam elas quais forem, todas as nossas atitudes não afetam somente a nós mesmos, mas afetam toda a nossa família. Posso ouvir um amém? Mas tem um segundo ensinamento também a ser extraído, ainda do capítulo 1, não mais sobre a ótica de Jonas, agora sobre a ótica do comandante do navio. Vamos ver o que a gente aprende com esse comandante? Porque eu gostaria de ver esse comandante como um líder daquele grupo de pessoas que estava a bordo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. E esse detalhe pode fazer toda a diferença. Aquele comandante, ao menos a Bíblia não diz, e se ela não diz eu não posso dizer, porque eu só posso dizer aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia não diz, que esse homem estivesse em pecado. Ele não estava em pecado. A Bíblia não afirma isso, ele estava fazendo o trabalho dele. Ele estava conduzindo uma embarcação para o destino, porque essa era a profissão dele, era a função dele. Mas qual foi o erro desse comandante? Porque ele errou também. O erro dele foi permitir que alguém que estava em pecado entrasse no seu barco. Vejam só, a primeira consequência negativa, a que todos aqueles que estavam ali foram submetidos, só porque Jonas embarcou naquele navio. Verso 13, diz assim, ao invés disso o quê? Ao invés deles fazerem o que eles se propuseram, que era ir para Tarsis, porque essa era a vontade deles, ir para Tarsis. Mas ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Ou seja, com a tempestade, eles desistem de continuar caminhando e tentam voltar para o porto de Jope, de onde eles saíram. O primeiro prejuízo que esses homens têm é que eles perderam tempo. E tempo hoje em dia é precioso, tempo é valioso. E eles acabaram perdendo o tempo. Eles desistem de continuar a viagem e tentam voltar para o porto de onde haviam saído. Tudo isso por quê? Só por um detalhe, o comandante permitiu a entrada de alguém que estava fugindo de Deus. Eu quero analisar, queridos, a situação desse comandante, para compará-la com a nossa situação diante da nossa família. Principalmente se você é líder da tua família. Principalmente se você tem a responsabilidade de conduzir os destinos da tua família. Queridos, a responsabilidade daquele homem era conduzir aquelas pessoas até o destino e conduzir em segurança. Ele tinha que resguardar a vida de todos aqueles que haviam confiado a sua vida a ele. Ele tinha dever de ofício de preservar a integridade daquelas pessoas. Era a função do comandante do navio.
Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Queridos, eu gostaria de falar para algumas pessoas que estão nessa posição de líderes da sua família. Porque nós temos que ficar muito atentos. Assim como aquele comandante não foi vigilante, nós não podemos ser. Nós temos que ser muito, mas muito vigilantes com relação a isso. Quando a gente perceber alguma coisa estranha em alguém que esteja se aproximando da nossa família, nós temos que ligar o alerta. Temos que ficar muito vigilantes, muito atentos para saber quem são as pessoas que estão se aproximando da nossa família. Nós não podemos permitir que qualquer pessoa entre no barco da nossa família sem primeiro procurar saber quem é essa pessoa. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Existem pessoas, eu acho que em Santos também tem essa pessoa, que estão fugindo de Deus, mas vão querer se esconder justamente na nossa casa. O cara está fugindo de Deus, a moça está fugindo de Deus, mas quer ir para a nossa casa. Eu acho que é por isso que tem gente na igreja com a vida atribulada. Eu vejo isso, gente. Gente na igreja com compromissos com Deus, firmadas em Deus, mas com a vida toda atribulada, só porque permitiram que um Jonas se aproximasse da sua casa, que um Jonas tivesse morada na sua casa, que um Jonas pudesse fazer parte do relacionamento da sua família. Ouça o que é que eu aprendo aqui, queridos. Dar carona a quem está fugindo de Deus, dar carona a quem está fugindo de Deus, vai atrasar a tua viagem. Dar carona a quem está fugindo de Deus vai atrapalhar a tua caminhada cristã. Mas pastor, então eu vou deixar essa pessoa de mão? Eu vou largar, deixar ir para o inferno? Não, não. Ouça, existem pessoas que estão precisando muito mais das nossas orações do que da nossa companhia. Você não vai deixar de orar por ela, mas mantenha delas uma distância segura. Mantenha delas uma distância segura. Mas voltando para essa história, além da perda de tempo que houve, há um outro prejuízo. Olha no verso 5 na parte B. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Agora, além de perder tempo, eles perdem dinheiro, porque jogar carga ao mar significa perda de dinheiro. Eles perdem tempo e perdem dinheiro. Houve prejuízo financeiro nessa história. Eu não sei se você conhece alguma família assim, que permitiu que alguém com a vida enrolada, com a vida atrapalhada, se aproxime tanto que acaba gerando prejuízo para a nossa família. Estava tudo bem até o camarada se aproximar. Estava tudo certinho até a moça passar a conviver com a gente. Aí a coisa enrola de tal maneira, que eles ouçam. Sabe qual foi o erro desse homem? Ele não tinha que jogar cargas ao mar, não. Porque o que tinha que sair não eram as cargas. Quem é que tinha que sair do navio? Era o Jonas. Então, querido, fique atento. Você pode estar perdendo coisas que não precisaria perder. É só tirar da tua vida a coisa certa, ou tirar da tua vida a coisa errada. Só isso. E não parou por aí, não. Além de perder tempo e perder dinheiro, aquele comandante ainda cometeu um outro erro. E eu acho que, se tratando de família, foi mais grave ainda. Olha o que está no verso 3, na parte B. Depois de pagar a passagem, Jonas embarcou para Tarsis. A Bíblia diz que Jonas não entrou de gaiato no navio. Ele não entrou de gaiato no navio. Ele comprou a passagem. Ele pagou. E os estudiosos da Bíblia dizem que uma viagem com a embarcação daqueles dias, com as condições, com os recursos daquela época, uma viagem de Jope para Tarsis, era uma viagem de meses. Eu fico pensando quanto é que foi que aquele comandante cobrou de Jonas, porque não foi barato. Não foi barato. Porque era uma viagem longa e demorada. Queridos, sabe como é que isso acontece nos nossos relacionamentos familiares? Porque no fundo, pensa comigo, o grande erro daquele comandante qual foi? Ele achou que ia se dar bem em cima de Jonas. Ele achou que ia ter lucro em cima de Jonas. Vou ganhar dinheiro com Jonas. Vai me pagar uma passagem cara e vai entrar no meu navio. Tem lugar? Eu vou ganhar dinheiro com esse cara. Como é que isso acontece na família?
É quando você vê que tem alguém errado se aproximando da tua família, do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu marido. Você percebe que tem alguma coisa errada. Tem alguém se aproximando que não deveria se aproximar. Aí você chega para essa pessoa e fala assim: cuidado, muito cuidado com essa pessoa. Eu tenho orado a Deus e eu percebo que essa pessoa vai causar problema. Muito cuidado. E a pessoa fala assim: mas o que você tem contra ela? Poxa, isso já está parecendo perseguição. Por que você não gosta dela? E você já orou a Deus e sabe que tem alguma coisa errada na vida da pessoa, mas você é questionado. E a pessoa fala assim: mas ela é uma excelente pessoa. Ela tem uma excelente condição social. Ela tem uma excelente base financeira. Poxa, pai, que é isso? Esse rapaz, ele vai me dar status. Pai, ele vai me abrir portas. Querido, você sabe quem abre porta onde não tem porta? Você sabe? Só tem um. Só tem um que abre porta onde não tem porta. É ele que vai te abençoar. Não é essa companhia errada, não. É ele que vai te abençoar. Além do que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Posso ouvir um amém? Amém. Qual é o problema desse comandante? E eu vejo muita pessoa falando isso na família. Queridos, você vai alertar alguém da tua família você está sentindo que está indo pelo caminho errado. Não porque já esteja praticando o pecado, mas está se envolvendo com alguém que está em pecado, e é uma questão de tempo. Daqui a pouco você vai ver que a coisa vai ficar difícil. Você está vendo isso. E aí você fala com a pessoa, ela fala assim: mas eu não estou fazendo nada errado. Eu sei que você não está fazendo nada errado. O teu erro qual é? É se aproximar demais de alguém que está fazendo coisa errada. Você pode não estar fazendo, mas cuidado. A pessoa fala assim: mas eu não estou em pecado. Qual é o problema? Eu não estou em pecado. Onde é que isso se encaixa aqui? O que isso tem a ver com a história? Porque o comandante também não estava em pecado. Mas ele teve prejuízo, sim ou não? Quantos? Mesmo não estando em pecado. Mas teve um monte de prejuízo. Por quê? Porque o pecado capital desse comandante foi permitir que alguém que estava fugindo de Deus se escondesse na sua embarcação. Tem gente que, apesar de não estar vivendo em pecado, está dando chance ao azar. Queridos, ouçam, eu vou repetir. Tem gente fugindo de Deus, que vai querer se esconder justamente na nossa casa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Capítulo 2, tem mais alguns ensinamentos para nós. Diz assim no verso 3, capítulo 2, verso 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Verso 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Só 2 versos, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. No começo desse capítulo 2, fica claro que Jonas estava à beira da morte. Ele estava à beira da morte. Pelo relato dos 2 versos que a gente leu, ele estava à beira de morrer afogado. Aí vem um grande peixe. O grande peixe vem, engole Jonas e livra-o da morte. Interessante que quem manda o grande peixe não é o inimigo. Quem mandou o grande peixe foi Deus. Deus que mandou o grande peixe. Queridos, qual é o alerta que eu gostaria de deixar sobre esse 2º capítulo do livro de Jonas? É que nós é que vamos ter que fazer essa leitura correta. Nós vamos ter que identificar quem é Jonas na nossa vida e quem é grande peixe na nossa vida. Somos nós que vamos ter que identificar isso. Porque nós temos que identificar que vão ter pessoas perto de nós que estão ali só para nos ajudar, para nos abençoar, para nos fazer crescer, para nos dar maturidade. Assim como eu tenho a obrigação de identificar quem é Jonas na minha vida, eu tenho a obrigação de identificar quem é um grande peixe. Pode ser que tenha alguém perto de você que te cause algum desconforto. Ouça o que eu vou dizer. Pode ser que tenha alguém perto de você que te cause algum desconforto. Alguém que na tua cabeça pensa assim: esse cara está esperando só eu dar uma bobeira para me engolir. E você fica com o pé atrás. Muito cuidado. Pode ser que essa pessoa esteja justamente ali, colocada por Deus, para te dar livramento, para te dar proteção, para não deixar você cair. Amém, igreja? Amém, igreja? A gente tem muito medo dessas pessoas que nos confrontam. A gente tem muito medo delas, que nos ameaçam.
Mas deixa eu te falar uma coisa, os amigos são importantíssimos. Por quê? Os amigos nos protegem. Mas são os inimigos que nos promovem. Você se lembra de Davi? Quem promoveu ele foi Golias ou foi um amigo? Foi Golias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vamos caminhar. Verso 3 do capítulo 3, tem mais ensinamento para a gente. Eu vou ler no capítulo 3, versos 3 e 4 somente, para a gente ganhar tempo. Diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Verso 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Primeira lição do capítulo 3, eu gostaria de extrair vendo o que ocorreu como consequência do arrependimento de Jonas. Porque aconteceram coisas lindas aqui, porque Jonas se arrependeu, deixou de ir para Tarsis e foi para Nínive. Só isso moveu céus e terras em favor da vida dele. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz, e nós lemos isso, que seriam necessários 3 dias para percorrer a cidade, amém? A Bíblia diz isso, 3 dias para percorrer a cidade. Mas a mesma Bíblia diz que Jonas caminhou somente 1 dia. Mais na frente, você vai reparar que a mensagem que Jonas pregou foi a seguinte: olha, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Outra coisa interessante, se nós analisarmos essa pregação de Jonas pelo aspecto técnico, se você olhar para a sua argumentação, você vai ver que ela foi muito pobre, muito pobre. Certamente nós reprovaríamos a pregação que ele fez. Era como se eu chegasse aqui hoje e dissesse assim: olha, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Há mentira nisso, sim ou não? Agora, há sabedoria? Nenhuma. Mais ou menos isso que ele fez. Só que o resultado prático, gente, dessa pregação de Jonas foi surpreendente. O resultado da pregação de Jonas foi extraordinário. Por quê? Porque ela foi limitada no tempo, ela foi limitada no espaço, ela foi pobre em argumentação. Mas você não vai ver em toda a Bíblia Sagrada nenhuma mensagem que tivesse gerado tanto resultado quanto resultado gerou a pregação de Jonas. Eu acho que só o mestre conseguia fazer isso. Porque, acompanhe comigo, olha que está no verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Mas não ficou só no povo, olha só, verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Ou seja, a pregação dele alcançou do servo mais humilde até o rei de Nínive. Todo mundo foi alcançado pela pregação curta em tempo, curta em espaço, mas cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Isso por quê? Porque Jonas decidiu obedecer a Deus. Ele cumpriu um princípio. E Deus não se move por sentimentos. Aprenda isso. Deus não se move por sentimentos. Deus se move por princípios. É sempre assim. Obedecer um princípio tem prêmio. Desobedecer um princípio tem prejuízo. É assim que Deus trabalha. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito, seu decreto. É assim que funciona. Queridos, a pregação de Jonas surtiu efeito, não por ter sido perfeita, não porque ele fosse eloquente, ele fosse um pregador competente, nada disso. A pregação dele só surtiu efeito, só deu resultado, porque ela foi um ato de obediência a Deus. Só isso. Então acredite nisso. Toda vez que você decide obedecer a Deus, vem bênção sobre a tua vida, vem prêmio sobre a tua vida, vem recompensa sobre a tua vida. Decida obedecer, você vai ver, faz esse teste. Mas tem uma segunda lição a ser extraída ainda sobre o capítulo 3. Eu gostaria que olhássemos agora, não para o que aconteceu com Jonas, mas para o que aconteceu com os ninivitas, porque Jonas se arrependeu, deixa de ir para Tarso e vai para Nínive. Teve bênção. Mas os ninivitas também, eles se arrependeram. Olha o que diz o verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, prova de arrependimento. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado.
Queridos, quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, até uma sentença de morte que pode haver sobre a nossa vida é cancelada, é anulada, Deus joga fora. Basta que a gente obedeça. Queridos, ouçam, Jonas fez algo que Deus quis. A consequência qual foi? Arrependimento de ninivitas. Deus já tinha decidido dar uma nova chance àquele povo. Porque quando Deus manda Jonas lá, é porque no coração de Deus, Deus falou assim, se ele for lá e pregar, o povo se arrepende e eu não mato, eu perdoo. Essa era a vontade de Deus. Deus tinha decidido dar uma nova chance aos ninivitas. Agora, se Jonas dissesse, eu não vou, o povo ia morrer assim ou não? Duvido. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus disse, ninivita vai se arrepender e não vai morrer, e Jonas falasse, não vou, Deus ia arrumar um outro profeta, mas ia mandar alguém lá. Porque ele queria aquilo e aquilo ia ser feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa era a chance que os ninivitas tinham. Crer na pregação e se arrepender. Mas agora, se os ninivitas não crescem, se os ninivitas não se arrependessem e continuassem andando nos seus maus caminhos, eles certamente experimentariam o juízo de Deus. Aquela sentença que havia seria cumprida. Queridos, ouça, todas as vezes que eu obedeço, eu vou ter um benefício. Todas as vezes que eu desobedeço, vou ter um prejuízo. Posso ouvir um amém? Amém. Quarto e último capítulo, e aqui a gente fecha. Eu vou ler só os versos 6 até o verso 11. Acompanhe comigo, Jonas capítulo 4, para a gente tirar o último ensinamento e eu fecho aqui. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas ficou alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito forte, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa de uma planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Verso 11, aqui que eu quero chegar. Contudo, Jonas, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que sequer sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade, Jonas? Que isso, Jonas? Pensa bem, Jonas. Queridos, o que está relatado no verso 6 é terrível. Por quê? Porque a alegria de Jonas foi pelo nascimento de uma planta para lhe dar sombra. O que deu alegria a ele foi isso. Não foi que 120 mil ninivitas poderiam ser poupados, não. A alegria deles toda estava em uma planta que nasceu para lhe dar sombra. Ao invés de ele ver as pessoas como mais importantes, ele viu uma planta como importante. Qual é o ensinamento que eu quero extrair desse capítulo? Gente, ouça, guarde isso. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quanta gente priorizando coisas e desprezando pessoas. A alegria de Jonas não foi porque 120 mil ninivitas foram poupados, mas porque lhe nasceu uma planta sobre a cabeça. O que eu vejo nesse homem? Esse homem aqui estava completamente equivocado. E a gente vai ver por quê daqui a pouco. Porque o olhar dele não estava sobre o próximo, mas deveria, ele era um profeta de Deus. O olhar dele deveria estar sobre o próximo, mas não. O olhar dele estava somente sobre ele mesmo. Ele estava olhando para o seu umbigo, para as suas necessidades, para os seus prazeres, e não olhando para o próximo. Se Jonas estivesse nos nossos dias, eu arrisco dizer que ele talvez fosse um obreiro nas nossas igrejas, um pastor das nossas igrejas, porque ele era profeta. Mas apesar dessa realidade, Jonas tinha um olhar egoísta.
Amados, a pergunta que nós como igreja temos que fazer nessa hora para nós mesmos é simples, e eu deixo para você pensar, que você sai daqui refletindo hoje. O que é que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida? Quais têm sido as nossas prioridades? O que é que eu tenho priorizado na minha vida? Será que eu tenho dado mais importância aos meus desejos pessoais ou aos desejos de Deus? Pense nisso. Será que você tem dado mais importância aos teus planos ou aos planos de Deus? Será que você tem dado mais importância aos teus sonhos ou aos sonhos de Deus? Será que você tem dado mais importância aos teus projetos ou aos projetos de Deus para você? Será que você tem dado mais importância àquilo que é melhor para o reino ou àquilo que é melhor para você? É para pensar, é para refletir. Amados, pessoas são mais importantes do que tudo. Somente nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somente nós. Somente nós. Queridos, é para a gente se perguntar, será que eu tenho vivido assim? Será que eu tenho dado mais importância ao que realmente importa? Será que nós temos priorizado os nossos relacionamentos pessoais? Ou será que nós temos priorizado bens materiais? Queridos, tem gente que perde relacionamentos familiares importantes. O cara só não aceita perder R$20 que emprestou para o cunhado. Você, nossa, vai me pagar, vai ficar com raiva, vai se dane, não fala mais comigo, mas os meus R$20 vai pagar. Queridos, tem gente dando mais importância ao trabalho. Ouça, tem gente dando mais importância ao trabalho do que aos próprios filhos. Tem gente priorizando a igreja em detrimento da sua família. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tem marido dando mais importância ao cachorro do que à esposa. O cachorro ele leva para passear todo dia. A esposa pede para ir no shopping, ele fala assim... Eu acho que é por isso, eu não sei, impressão minha, eu acho que é por isso que tem marido que é mais bem recebido em casa pelo cachorro do que pela mulher. Não, eu acho que é por isso, porque ele trata o cachorro com tanto carinho, com tanto dengo, com tanto zelo, com tanto... Ele não esquece de trazer a ração do cachorro, nem um dia. Mas o bombonzinho que a esposa gosta, o cara nunca trouxe, nunca trouxe. Queridos, ouça, Deus nos fez para amar as pessoas e usufruir dos bens materiais. Posso ouvir um amém? Amém? Infelizmente, tem gente andando na contramão daquilo que Deus quer. O cara está amando os bens materiais e usando Você sabe disso. Eu fecho aqui. Eu diria que aqui eu entro na mensagem, mas você não ia esperar e ia embora. Então eu digo que eu fecho aqui, mas na verdade eu vou entrar na mensagem aqui. Porque eu tenho que compartilhar com você algo que Deus me revelou estudando essa palavra. Quantos creem que nenhum mal nos acontece se Deus não permitir? Dê um sinal. Quero uma maioria não crê. A maioria não crê, pastor. Pode crer, é verdade. Nenhum mal nos acontece se Deus não permitir. Isso é verdade. Bom, mas por que será então que acontecem coisas com a gente que a gente não gosta? Deus permitiu? Claro que permitiu. E eu aprendi alguma coisa interessante com Deus. Quando Deus permite que aconteçam coisas ruins com a gente, Ele tem propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Ele tem propósito. E eu vejo pelo menos 2 propósitos. O primeiro, Ele quer nos ensinar algo. Tem algo que a gente não aprendeu que Ele quer ensinar. Ouça, se você anda errando ou anda sofrendo algum tipo de prejuízo na mesma área, várias vezes seguidas, é um sinal de que tem coisas que você teria que aprender, que você não aprendeu ainda. É por isso que o mesmo problema se repete várias vezes na tua vida, porque você tinha que aprender algo que você não aprendeu. Ele quer ensinar algo que você não se ligou. Mas tem uma segunda razão para que aconteçam coisas ruins conosco, e é sobre isso que eu quero falar, porque é o caso de Jonas. Às vezes acontecem coisas ruins com a gente, porque Deus quer tratar uma área da nossa vida que nós não deixamos tratar ainda, nós não permitimos que Ele tratasse ainda. E você vai em algumas traduções, principalmente na Almeida,
do livro de Jonas, e você vai encontrar duas palavras que fazem todo sentido para o que eu vou falar agora. Em Jonas 4:1, na versão Almeida, diz assim, Jonas 4:1, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E em Jonas 4:4, diz assim, e o Senhor disse, é razoável esse teu ressentimento, Jonas? O que eu quero que você entenda? Deus identifica ressentimento no coração de Jonas. E mais, quando Deus identifica esse ressentimento, Deus questiona Jonas. Deus confronta Jonas. Jonas, por que todo esse ressentimento? Por que ressentimento no seu coração, Jonas? No meu entendimento, Deus queria curar Jonas de um grande ressentimento que ele guardava contra aquele povo de Nínive. Mas Jonas fingiu que não havia entendido nada. Jonas se faz de desentendido. Eu creio, no meu coração eu creio isso, porque eu orei, estudei essa palavra, que ao levar aquela palavra de salvação até Nínive, era a oportunidade que Deus tinha dado a Jonas de curar um ressentimento que ele tinha contra aquele povo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Queridos, ouça. Jonas era um profeta do reino do norte, porque nessa época o reino estava dividido, tinha reino do sul e reino do norte. Jonas era um profeta do reino do norte. Enquanto no reino do sul os babilônicos entravam e levavam cativo, no reino do norte o império assírio entrava e era avassalador. O império assírio era terrível. Eles matavam, estupravam, faziam barbaridade, escalpelavam a cabeça das pessoas. A Bíblia diz, e os estudiosos confirmam, que havia casos onde eles passavam a faca no abdômen de uma mulher grávida e tiravam a criança lá de dentro ainda em gestação. Eles eram terríveis, terríveis. E Jonas era um profeta do reino do norte. Bom, o que Nínive tem a ver, pastor, com o império assírio? Nínive era a capital do império assírio. Então, provavelmente na cabeça de Jonas ficaram lembranças do império assírio invadindo a sua terra, invadindo o seu povo, saqueando o seu povo, quem sabe fazendo mal a alguém da sua aldeia, fazendo mal a alguém da sua cidade, fazendo mal a alguém da sua família, não sei. Mas a verdade é que Jonas tinha um ressentimento muito grande daquele povo, por todas as barbaridades que eles haviam feito. E isso impediu Jonas de atender a um chamado de Deus, ir até lá e levar uma palavra de salvação. Ele tinha ressentimento em seu coração, e isso travou Jonas. Isso não deixou que Jonas fizesse a vontade de Deus. Ele ficou travado. Ele não queria ver o povo perdoado. Na verdade, o que Jonas queria é que Deus exercesse juízo. Só que ele se esqueceu que Deus não queria fazer isso. Na verdade, o que Deus queria era exercer misericórdia. Por isso todo esse clima, por isso todo esse problema, porque Jonas queria juízo e Deus queria misericórdia. Queridos, ouça, eu não sei contra quem você guarda ressentimento, mas eu vim aqui para dizer uma coisa. Existe um perigo muito grande em guardar ressentimento em nossos corações. Muito grande, mas muito grande mesmo. É algo perigosíssimo a gente permitir que ressentimento brotem em nossos corações. Queridos, vejam só quanta coisa ruim aconteceu com Jonas. Ele teve prejuízos próprios, gerou prejuízo a outros, só porque permitiu que ressentimentos ficassem guardados em seu coração. Quanto sofrimento, quanta prova, quanta perda. Tudo isso por quê? Porque havia ressentimento guardado no coração de Jonas. E eu quero compartilhar algo com você e eu fecho aqui. Eu vim aqui hoje para dizer que você precisa, você necessita deixar aqui hoje, na igreja, todo teu ressentimento. Decida hoje se livrar de todas as mágoas que você guarda no seu coração. Decida hoje se livrar de tudo aquilo que tem sujado o seu coração, tem contaminado o seu coração, porque mágoas no coração, guardadas por muito tempo, acabam gerando ressentimento. E ressentimento acumulado no coração gera amargura. E quando há amargura em nosso coração, todos os nossos relacionamentos ficam comprometidos. Eu vou repetir. Quando existe amargura no nosso coração,
todos os nossos relacionamentos ficam comprometidos. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente já decorou isso, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a gente não leu o verso 15. A gente para no 14. Olha o que diz o 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Pastor, cadê a graça de Deus na minha vida? Queridos, deixa eu te falar um negócio. Deus não tira, Deus não remove a graça da vida de ninguém. Não tira. Ah, pastor, não estou vendo graça na minha vida. Olha o que diz a Bíblia. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A Bíblia diz que sou eu que me privo da graça de Deus. Não é Deus que tira a graça de mim. Sou eu que me excluo, sou eu que saio debaixo da graça de Deus. Diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A Bíblia diz que quando há amargura no coração, a gente acaba contaminando a muitos. Já viu como uma pessoa com o coração amargurado é uma pessoa difícil de conviver? A pessoa que é longe, porque não dá, tem umas que não dá nem para você estar muito perto, são amarguradas, acabam contaminando a gente. Queridos, a amargura dá metástase, e ela acaba comprometendo todo o nosso ser. A amargura é o câncer da alma. E eu vejo aqui que Jonas estava com a sua alma doente. Jonas estava com a sua alma muito doente, porque havia raiz de amargura no coração de Jonas. E é interessante, e eu fecho aqui, interessante. Já viu que não é caule de amargura, folha de amargura, fruto de amargura, não é. É raiz de amargura. E há uma razão para que isso seja raiz. Porque há muitas semelhanças entre raiz e amargura. Pensa se não é assim. Qual é a função da raiz em uma planta? Primeiro, prender a planta ao solo. O que acontece quando a gente tem amargura no coração por causa de ressentimento contra alguém? A gente fica com um laço de alma com essa pessoa. A gente não consegue se livrar, não consegue esquecer. Aquilo está sempre martelando a nossa mente. Por quê? Porque a raiz faz isso, ela prende. E outra coisa, a raiz traz alimento. Raiz traz alimento. Quando a gente está com raiz de amargura contra alguém, a gente só recebe coisa ruim. A gente não recebe de Deus, a gente só recebe coisa ruim. Só recebe coisa realmente que atrapalha, que magoa, que choca. E outra coisa interessante, a raiz cresce e a gente não vê crescer. Alguém vê a raiz crescer aí? Por quê? Porque ela cresce para baixo. A gente guarda a raiz de amargura durante algum tempo no coração e fala assim, quando eu quiser eu resolvo. Vá atrás. Deixa essa raiz de amargura durante muito tempo, que ela vai crescer, 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 crescer. Um dia você vai falar assim, não dá mais, eu tenho que resolver isso. Aí você vai pedir perdão. Você vai tentar se reconciliar. É como se você chegasse numa planta que ficou muitos anos ali, você pega a planta e fala assim, e você faz uma força e não consegue arrancar. Por quê? A raiz está tão profunda que você não consegue mais tirar. É exatamente isso que estava acontecendo aqui. Exatamente isso, mas exatamente isso mesmo. Ou seja, o ressentimento que Jonas tinha no seu coração induziu a Jonas a desejar que Deus exercesse juízo, mas não era isso que Deus queria exercer. Deus incumbe ele de uma missão e ele foge da missão. Por quê? Porque ele queria ver aquele povo morto. Alguma semelhança entre o que aconteceu com Jonas e o que acontece com você? Tem alguém que te feriu, que te magoou, que te humilhou, que te traiu e que gera em você esse sentimento? Eu quero que ele morra. Eu quero que ela morra. Queridos, ouça. William Shakespeare fala algo tremendo. Esse homem, ele não era crente, mas foi usado por Deus aqui. Foi usado por Deus. Ele fala assim, guardar ressentimento é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. Vai nessa. Só morre quem toma veneno. Sabe como é que isso funciona? Eu guardo o ressentimento de alguém.
A pessoa não está nem... Ela passa perto de mim, o meu sangue ferve, mas eu fico descontrolado quando ela passa perto de mim. Ela se incomoda? Quer nem saber, passa rindo. Queridos, guardar ressentimento, pensando em prejudicar alguém, é como se ir a um grande braseiro, escolher a maior brasa que você encontra e sair atrás da pessoa para acertar ela. Você pode até conseguir acertá-la, mas o dano que essa brasa vai fazer àquela pessoa é infinitamente menor do que o dano que ela já fez na tua própria mão. Vamos ficar em pé. Querido, a minha oração hoje vai ser para que você deixe aqui todo o teu ressentimento. Eu quero que você se encoraje, que você se desafie, que você olhe para dentro de você mesmo e veja o quanto guardar ressentimento tem prejudicado a tua vida, a tua qualidade de vida, tem prejudicado a tua caminhada, tem prejudicado a tua comunhão, os teus relacionamentos familiares, os teus relacionamentos profissionais, os teus relacionamentos com o irmão em Cristo. Quanto, mas quanto? Queridos, ouçam o que eu vou dizer. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos, fique ligado. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você saia um dia para trabalhar, alegre, feliz, e sente na sua mesa no trabalho, esperando um dia maravilhoso. Aí a pessoa contra quem você guarda ressentimentos entra na mesma sala que você, senta numa mesa do lado da tua e ainda te pede favor durante o dia. O que você faz? A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Você vem para a igreja para louvar e bendizer o nome do Senhor, adorar a Deus Todo-Poderoso, mas você tem ressentimento no coração. Aí você senta numa cadeira e Deus providencia para que a pessoa contra quem você guarda ressentimento sente do teu lado. E o pastor Natalino fala assim: dá um abraço a essa pessoa que está do teu lado, diz que você ama, profetiza sobre a vida dela. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Quando você quer sair de férias e tirar um mês longe de tudo e de todos para descansar, para desaparecer, você faz uma reserva num hotel, faz revisão no carro, abastece e sai. Aí a pessoa contra quem você guarda ressentimentos senta do teu lado no banco do carro, faz a viagem toda com você e fica um mês de férias convivendo com você todo dia. Pode ser que a pessoa contra quem você guarda ressentimentos esteja mais perto de você do que você imagina. Quando você chega em casa e você quer descansar, cansado, você quer tomar um banho e deitar e dormir. Aí, a pessoa contra quem você guarda ressentimentos deita do teu lado na cama e passa as 8 horas de sono dormindo com você. Tertuliano, um grande pensador, disse algo e eu fecho aqui. Para você que está ferido, ferida, guardando ressentimentos, amargura, mágoas no coração. Para você que diz: pastor, não consigo perdoar. O que eu quero é ver morto mesmo. O que eu quero é ver morta mesmo. Se você quiser ser feliz por um momento, vingue-se. Vai dar uma alegria imensa, mas por um momento. Agora, se você quiser ser feliz por toda a tua vida,
Perdoe, meu irmão. Perdoe, minha irmã. Perdoe, 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 perdoe. E você vai ver o que é que Deus vai fazer em teu favor. Você vai ver o que é que Ele vai fazer com a tua vida, com os teus relacionamentos, com a tua qualidade de vida. Você precisa experimentar isso. Eu quero orar pela tua vida. Se você chegou até aqui agora, e Deus tem falado contigo desde que você sentou nessa cadeira. Se você é uma daquelas pessoas que está falando, pastor, eu não consigo. Eu até sei que tem que fazer. É mandamento bíblico. Mas eu simplesmente não consigo. Eu estou muito ferido, muito ferida. O Senhor fala que eu tenho que perdoar porque o Senhor não está na minha pele. O Senhor não passou o que eu passei. Eu realmente não passei. Mas Deus passou contigo. Deus passou cada aflição do teu lado. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você se encoraje em Deus. Eu quero que você se desafie em Deus. Eu quero que você confie nele. Não naquilo que eu falei, mas eu quero que você confie nele. Eu quero que você mostre a tua coragem, a tua determinação, a tua fé, vindo aqui, na frente de toda a igreja, porque certamente Deus vai te visitar, Deus vai te capacitar, Deus vai te selar, Deus vai te blindar, Deus vai te dar estratégias para que você saia daqui e comece a restaurar cada um dos teus relacionamentos. Eu creio que tem gente aqui que está precisando de uma visitação de Deus, porque por si mesmo não vai conseguir, por si mesmo não tem jeito, por si mesmo ele já sabe que não vai de jeito nenhum. É com você que Deus está falando. Deus quer te ver aqui. Pastor, eu preciso ir aí. Precisa, sabe por quê? Ele não pode me abençoar no banco? Pode. Mas quando você dá um passo de fé, Deus dá 10 na tua direção. Deus quer ver a tua fé atuando. Sabia que o que abençoa a gente não é a fé? Pastor, o que é isso? Não. O que abençoa a gente não é a nossa fé. O que abençoa a gente são os nossos atos de fé. É aquilo que eu faço baseado na minha fé. E vir ao altar é isso. Agora não é hora de olhar para a direita, para a esquerda, para a frente e nem para trás, porque a tua bênção não vem daí. A tua bênção vem do céu, vem do eterno, vem do Altíssimo. É só de lá e de mais lugar nenhum. Se quem está do teu lado e que você está preocupado, que vai pensar, pudesse abençoar, já tinha te abençoado. Queridos, ouçam, eu sei que vir ao altar é sacrifício. Eu não estou dizendo o contrário, é sacrifício mesmo. Vir ao altar é sacrifício. Mas deixa eu te revelar uma coisa. Não tem um único homem na Bíblia que tenha sacrificado no altar, que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Queridos, Deus não brinca com o nosso sacrifício. Deus não brinca com o nosso sacrifício. Não brinca. Deixa eu falar para você que está aí falando o seguinte: mas pastor, eu não vou aí não, porque eu já decidi que eu vou fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Eu vou pedir perdão, eu vou liberar perdão assim que eu sair daqui. Deixa eu te falar de uma coisa. O inimigo é um psicólogo milenar. O inimigo não desiste nunca. Você pode estar achando que vai sair daqui e fazer isso, mas sem esse revestimento, sem essa visitação, sabe o que vai acontecer? A hora que você botar o pé do lado de fora, o inimigo vai vir no teu ouvido e vai falar assim: tu é trouxa mesmo, hein? Otário, bobão. Depois de tudo que você viveu, depois que você passou, você vai pedir perdão? Tu é um trouxa. Eu não estou dizendo que essas pessoas não vão ouvir isso, mas isso não vai fazer com que elas desistam de fazer o que elas têm que fazer. Elas estão sendo visitadas, seladas pelo Senhor.
Levante a tua mão santa para cá, para abençoar essas pessoas que precisam de visitação de Deus. Coloca a tua fé junto da minha e vamos orar, vamos interceder. Vamos pedir para que Deus entre com providência e faça algo que só Ele pode fazer. É dar a essas pessoas a oportunidade, as condições necessárias para saírem daqui e começarem a restaurar todos os seus relacionamentos. Eu quero ouvir testemunhos. Eu quero ouvir a igreja me ligando, dizendo: pastor, você não sabe quantas pessoas vieram ao altar dar um testemunho do que Deus fez em favor delas, só porque elas tomaram uma decisão. Elas pagaram o preço de se exporem, de virem ao altar, de pedirem a visitação do Todo-Poderoso. Senhor Deus Pai querido, aqui está a tua igreja reunida, não só aqui na frente, clamando, reivindicando a tua visitação, mas toda a tua igreja está em espírito de oração agora, intercedendo a ti. Por isso, Pai, cumpre na tua igreja aquilo que é promessa tua, que diz que quando 2 ou mais se reúnem em teu nome, tu se faz presente. Quando a gente liga na terra, isso é ligado no céu. Quando a gente desliga na terra, é desligado no céu. Por isso, faz com que essas pessoas sejam visitadas poderosamente pelo nosso Deus e que tenham do Senhor a estratégia necessária para saírem daqui e começarem a restaurar cada um dos seus relacionamentos. Dê a eles essa oportunidade. Abençoa-os com essa graça, que eles possam ver a tua boa mão operando em favor da vida deles, que até mesmo naqueles relacionamentos que para muitos é impossível ser restaurado, possam sê-lo, e isso testifique que foi o Senhor quem entrou com providência e não nenhum deles. Dê a eles essa bênção, essa oportunidade, e certamente eles glorificarão ainda mais o teu nome. Teu nome será exaltado, seu nome será difundido no meio da família deles, no meio dos colegas de trabalho, no meio da igreja. Todos saberão que eles servem a um Deus que faz milagres. Eu profetizo assim e te agradeço, orando no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Amém. Que eles voltem para o lugar de vocês, carregando cada um de vocês a sua própria vitória. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos, por favor. Repete comigo: Senhor Jesus. Repete com força: Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra. Eu sei que fui desafiado a um novo comportamento, a obediência. Senhor, todo embaraço está repreendido em nome de Jesus. Toda amargura, raiz de amargura, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quero viver o melhor do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos a tua palavra. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. A tua palavra, Senhor, guardei no meu coração. Receba essa palavra, guarde, repense, em nome de Jesus. Amém? Pastor, obrigado, que Deus abençoe. Amanhã vai ter uma turma de homem aí, os caras... Me traga os pedidos de oração, por favor. Deus é bom, maravilhoso. Não esqueça que lá fora tem um pessoal para fazer os bilhetinhos, as mulheres, e inscrição do retiro de mulheres também, toda a programação. Obrigado. Tá bom, que Deus abençoe. Pastor Luiz. Glória a Deus. Você tem algum pedido? Levante sua mão. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, saber que
O Senhor fala aos nossos corações e o objetivo do Senhor é sempre nos abençoar e estar corrigindo, perdoando, transformando. Muito obrigado, Pai. Colocamos diante do Senhor cada vida, cada mão levantada. Tu conheces, Senhor, as lutas, as dificuldades. Opera, Pai, com sinais e prodígios, salvando, libertando, curando, transformando, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. Livra-nos de todo mal. Repreendemos toda ação do inimigo sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre o teu povo, hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar... legal. Tem o material do pastor lá fora, pastor Abner. Você pode abençoá-lo lá e ser abençoado, né, tendo esse material. Amanhã, rumo aos 501. Estou com hein? Quarta-feira, as mulheres, 499 para não alcançar a gente. Tudo isso é uma grande bênção, amados. Amém? Nós vamos dar glória a Jesus. Os homens, ajude a gente com as cadeiras, tá bom? As mulheres não precisam, só os homens, tá bom? Eu vou dar um glória a Jesus, aquele que o Senhor merece. Você vai abraçar esse irmão e vai dizer: eu te amo, Jesus, no nome de Jesus. Vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3. Glória a Jesus! Vira para o teu irmão, diz que você o ama, em nome de Jesus.